Quais são as principais formas graves e complicações da doença acompanhadas no ambulatório especializado em esquistossomose? No nosso ambulatório, aqui no Hospital das Clínicas, a gente recebe muitos pacientes de forma grave que são encaminhados da área endêmica. Então, o que eu recebo mais são pacientes de forma hepatoesplênica, com ou sem antecedentes de hemorragia digestiva alta. Pacientes também de forma que a gente chama hepatoesplênica descompensado, que a gente chama principalmente que desenvolveram ascite, a barriga d'água, descompensado com ascite. E pacientes com hipertensão arterial pulmonar, de forma hepatoesplênica ou não, que desenvolveram o problema cardíaco secundário à estosomose. São as formas clínicas mais graves que a gente recebe com frequência no ambulatório. Quais são os procedimentos terapêuticos adotados em cada caso? Aí depende de cada forma clínica. Na forma hepatoesplênica, a gente faz o exame clínico do paciente, faz exame laboratorial, faz endoscopia digestiva para ver as varizes do esôfago, ver o risco que o doente tem de sangrar por essas varizes, para decidir se ele vai ser tratado primeiro ou se a gente vai intervir primeiro nas varizes, e faz ultrassom do abdômen para a gente confirmar o diagnóstico clínico dele, se ele realmente tem estosoma ou se tem alguma outra doença de fígado. Então, a gente faz esses exames no paciente, que esses exames não são feitos no mesmo dia, né? Cada dia o doente faz uma coisa. Então, faz esses exames e depois, quando é a forma compensada da doença, ele vai ser submetido ao tratamento específico, o tratamento com praziquantel. Se o paciente tiver tido hemorragia digestiva alta, tiver vomitado sangue, ou se ele tem varizes de esôfago de grosso calibre, com risco de sangrar, com manchas vermelhas, com risco de sangrar, aí esse paciente tem que ser submetido a algum tratamento dessas varizes do esôfago. Esse tratamento das varizes vai depender de cada caso. Hoje em dia, a grande maioria dos casos são submetidos ao tratamento endoscópico, que é chamada ligadura das varizes. E casos de pacientes mais jovens, que têm um baço muito grande, em alguns casos encaminha para cirurgia, mas a maior parte faz tratamento endoscópico. E são os pacientes que sangraram. Os pacientes de forma descompensada, aqueles que têm ascite, esses já não têm mais indicação de tratamento com praziquantel. Esse a gente vai tratar a descompensação, a gente vai tratar a ascite do paciente, a gente vai tratar a manifestação clínica. Então, vai tomar remédio para tratar a ascite. Então, vai sofrer as mesmas investigações, fazer ultrassom, endoscopia, exame laboratorial, afastar outras doenças de fígado que estão contribuindo para descompensar o paciente. Normalmente ele descompensa por associação de doenças e depois fazer um tratamento clínico nele. Ele vai ficar sendo acompanhado no ambulatório, possivelmente até ele morrer, mas com um tratamento clínico. O que são as ligaduras das varizes? Por que precisa ser realizado? Tratamento endoscópico que a gente manda fazer nos pacientes que vomitaram sangue ou naqueles que têm risco de vomitar, que tem varizes de esôfago de grosso calibre com manchas vermelhas. Aí é um tratamento que faz ligadura, chama ligadura elástica das varizes. Tratamento de varizes semelhante ao tratamento de varizes das pernas, mas sendo que é no esôfago. Com relação à hipertensão arterial pulmonar, causada pela esquistossomose, como deve ser o tratamento? Ele deve ser diferenciado? Hipertensão arterial pulmonar, uma manifestação muito grave da estosomose. Esses pacientes têm um risco de morrer em poucos anos. Então, esse paciente tem que ser tratado, acompanhado junto conosco com um cardiologista. Então, tem que ser encaminhado para um centro especializado que trata esses pacientes, um cardiologista que trata esses doentes, porque existem algumas drogas, hoje em dia, específicas para tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Então, essas drogas são distribuídas pelo Sistema Único de Saúde, mas são distribuídas nos centros de cardiologia. Como é o esquema terapêutico com praziquantel para casos especiais? Qual a posologia e o regime terapêutico? A gente vai tratar desses casos especiais a forma hepatoesplênica.
Então, normalmente, nessa forma hepatosplênica, eu faço a mesma dosagem que é feita para todo o paciente, adulto 50 miligramas por quilo de peso e criança 60 miligramas por quilo. Sendo que eu normalmente divido a dose em 2 tomadas, com intervalo inferior a 4 horas, só para diminuir a toxicidade do paciente, evitar que ele vomite, mas pode ser dado em dose única se o paciente tiver um estado geral muito bom. Ao lado desse tratamento específico, as outros cuidados antes de tratar, de ver se o paciente não tem anemia, não tem outra complicação. E é importante também a gente repete o tratamento específico no paciente com forma hepatosplênica. Eu costumo repetir 3 vezes o tratamento, com intervalo de 1 a 2 meses, normalmente de 2 meses, que o paciente volta para nova consulta com 2 a 3 meses. Isso é para estimular a regressão da fibrose periportal, da fibrose hepática. Então, a gente trata mais de uma vez para ter certeza que realmente matou todos os vermes e para obter a regressão dessa fibrose hepática. Como seria o esquema terapêutico para pacientes especiais, tais como gestantes, epiléticos e pacientes com comprometimento renal? Gestante, normalmente, é uma contraindicação temporária ao tratamento. Então, a gente espera que a paciente tenha o filho para poder tratar. Embora o uso de praziquantel não seja contraindicado na gestação. A Organização Mundial de Saúde já liberou este uso durante a gestação. Então, na África, onde a doença é muito mais importante do que aqui, as gestantes tomam o praziquantel, porque o risco para elas é maior ter o filho com a doença do que o tratamento, porque a doença nelas, ela tem mais anemia, feto menor, risco de ter parto prematuro, então é melhor tratar do que não tratar. Então, na África, geralmente se trata. Aqui, ou eu trato se o doente tiver uma forma clínica avançada, com muitos sintomas, depois do 3º trimestre, ou eu espero que ela tenha o filho. A epilepsia, ela era contraindicada o tratamento quando a droga era o mancil, a droga anterior. Com o praziquantel, não existe essa contraindicação. O praziquantel não é tóxico para o sistema nervoso. Então, a gente pode tratar o doente epilético. Tem que ter o cuidado só de ver se ele está tomando a dose, a droga, para a epilepsia. Não pode deixar de tomar. Tem que continuar tomando seu remédio de epilepsia e pode tomar o praziquantel, não tem problema. Na forma renal da estosomose, a gente sabe que o tratamento específico não vai curar a doença. Ela não vai melhorar a doença renal. Mas a gente costuma tratar porque vai evitar que essa doença piore. Então, normalmente, também a gente faz 3 tratamentos para garantir a cura do paciente, com intervalo de 2 a 3 meses. Nas doses habituais, o remédio não é tóxico para o rim. Se o doente estiver fazendo diálise, ele pode ser tratado assim no dia da diálise, no dia anterior à diálise. Então, ele pode ser tratado. O praziquantel não tem interferência com o sistema urinário. Qual o prognóstico desses casos após a intervenção clínica? Qual o percentual de cura? O percentual de cura, o que a gente vê muito na forma hepatosplênica é a regressão da fibrose periportal, a melhora clínica. Se o doente vai melhorar, diminuir o tamanho do fígado, diminuir o tamanho do baço. Isso, em criança, a gente vê com maior frequência. No adulto, a gente não observa com grande frequência. Eu digo que em 25% a gente observa uma regressão da fibrose. E regressão do tamanho do fígado e baço, você observa em torno de 50% a 60% dos pacientes. Melhora, diminui o tamanho do fígado e baço. Mas o restante, a doença permanece quase que do mesmo jeito que você foi tratada. Às vezes há uma melhora, uma regressão leve da fibrose, mas não tão importante para você
perceber clinicamente que houve essa regressão. Você percebe se você for medir por ultrassom, então for fazer uma medição, então você percebe que houve uma certa regressão, mas não é uma regressão palpável que consiga o doente dizer que ele foi curado da doença, que ele tinha o baço crescido e o baço diminuiu totalmente. Isso é observado em criança.